E é isso aí, galera, meu nome é Leandro Ambrosio, trazendo mais um vlog sem pauta aí pra vocês. Mas antes, não deixem de dar seu like, seu joinha, seu gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, que vocês assinando o sininho de notificação chegam mais, os vídeos chegam sempre pra vocês. Então vamos logo pro assunto de hoje, vamos lá em 3, 2, 1, vai! Fala galerinha, meu nome é Leandro Ambrosio, trazendo mais um vlog sem pauta aí pra vocês. E hoje eu vou falar sobre Robert Franklin Stroud, isso mesmo. Aí vocês pensam, nossa, mas quem é esse cara? É somente o Birdman de Alcatraz. Aí vocês pensam, caramba, Birdman de Alcatraz? Como assim? Eu não conheço nenhum Birdman de Alcatraz, Homem dos Pássaros de Alcatraz, mas eu vou explicar aí pra vocês. Bom, Robert ele nasceu em 28 de janeiro de 1890 e faleceu em 21 de novembro de 1963. Ele viveu muitos anos e, como eu falei, era conhecido como Birdman de Alcatraz. Eu vou explicar pra vocês como que é isso. Bom, ele foi um dos assassinos mais notórios dos Estados Unidos e enquanto ele esteve na cadeia, ele criava e vendia pássaros e acabou se tornando um dos grandes ornitologistas do mundo. É isso mesmo, ele virou um ornitologista. Pra quem não sabe, é um especialista em pássaros, isso mesmo. Tanto é que tem até aquele tal de ornitorrinco, um animalzinho. E tinha até um dinossauro chamado Ornithomimus, porque é um dinossauro cheio de pena. Ele parecia muito com uma galinha, isso mesmo. Ele parecia muito com uma galinha, até as suas feições. E aí ele foi encontrado por um ornitologista, que, como eu falei, é um especialista em pássaros, e aí acabou ganhando o nome de Ornithomimus. Bom, embora a regulamentação não podia, assim, ter pássaro, ele criou e vendeu o pássaro na prisão, que ele ficou preso desde 1909 até 1963. Imagina o tempo que esse cara não ficou preso. Bom, mas por que ele foi preso? De início, ele foi preso por matar um cara que tinha sua namorada, e nisso ele acabou se revoltando e foi atrás do cara. E indo atrás do cara, ele matou esses. E aí onde ele ficou, né, preso por 12 anos. Só que aí, né, com essa revolta de praticamente ter agido por legítima defesa, ele ficou preso. Tinha um guarda que ainda ficava enchendo o saco dele, ele acabou assassinando esse guarda. Isso mesmo, em 1916 ele acabou assassinando um guarda, o que complicou sua prisão, no qual ele foi levado à pena de morte. Só que aí da pena de morte, a mãe dele fez um apelo ali com o presidente Woodrow Wilson, no qual acabou modificando, ou seja, de pena de morte ele acabou reduzindo para prisão perpétua. O que eu não sei o que é pior, você morrer cedo ou você passar o resto da sua vida preso ali sem ter uma vida saudável. Porém, aí no ano de 1942, Stroud foi transferido para Alcatraz, que era uma prisão na época que era impossível de fugir, né? Porque tinha gente que fugia, mas ou quando tentava fugir os guardas abatiam, ou a pessoa, por o fato de ser uma ilha, a pessoa morria afogada e tudo mais, mas tipo, ocorreram algumas fugas. Mas Robert Stroud, ele nem tentou fugir, foi aí que ele começou a estudar mais sobre aves e tudo mais. Aí vocês me perguntam, tá, Leandro, mas como que ele se interessou pelas aves? Eu explico aí pra vocês. Certo dia ele tava tomando banho de sol, isso mesmo, os presos têm o seu tempo de banho de sol, e ele tava tomando banho de sol dele, onde ele viu filhotes de canários, assim, que tinham caído do ninho, tava tudo no chão, e levou pra cela pra poder cuidar deles, os coitadinhos. E aí foi quando ele ficou com os passarinhos até os passarinhos crescerem. Os passarinhos crescerem, conseguirem voar e ter a sua liberdade, a liberdade que o próprio Robert não tinha. Então, já que ele não tinha liberdade, os passarinhos tinham que ter. E sim, alguns presos poderiam ter passarinho nas suas celas, porque era bonitinho também, eles faziam venda com os passarinhos, troca. E o canto dos passarinhos acalmava. A própria polícia achava que aquilo poderia mudar a mente de um assassino, poderia mudar a mente dos presos, então eles deixavam os presos, os detentos terem passarinho nas celas. E o interessante é que o Robert, ele juntava lixo, essas coisas, pra fazer gaiola pros passarinhos, ou puleiro, assim, deixava os passarinhos livres mesmo. Ele fazia isso, só que aí a prisão começou a dar material pra ele fazer isso, ou seja, não deixava ele pegar lixo, dava material pra ele fazer, no caso, gaiola ou puleiro pros passarinhos. Isso daí é muito interessante. E aí o Robert, ele começou, como falei, cuidar dos passarinhos, ele cuidava dos passarinhos dos outros detentos, né, pra ter a segurança dele também. E com isso ele foi ficando famoso, ele começou a trocar carta com ornitologistas muito famosos, muito renomados na América, nos Estados Unidos, no caso, na América do Norte. E aí foi que na prisão ele escreveu 2 livros, que foi Resumo de Stroud sobre as doenças das aves e Doenças Canárias. Isso mesmo, ele escreveu esses 2 livros. E aí após ele escrever esses livros, ele começou a ser procurado por fazendeiros, por gente da agropecuária, por mais ornitologistas, sendo renomados ou não. E aí ele acabou ficando famoso nos Estados Unidos todo por causa disso. E aí com isso ele acabou virando a capa de jornal, de revistas, nas maiores manchetes de jornais, por exemplo, New York Times. Ele tá
tava lá, ele ficou muito famoso sendo um detento ornitologista mais famoso do mundo. E aí pra vocês verem que ele ficou tão famoso que fez até um filme chamado Birdman of the Alcatraz, ou seja, o Homem-Pássaro de Alcatraz. E aí ele foi interpretado por Burt Lancaster, só que infelizmente ele não pôde ser solto para ver o próprio filme, ou seja, ele ficou famoso, ele escreveu o livro foi muito publicado, ele estava em matérias, manchetes e jornais e revistas, principalmente sobre ornitologia, e aí quando até lançaram um livro sobre ele, no qual ele não pôde ser solto para ver o próprio filme. Porém, o Robert ele acabou ficando doente e por isso ele foi transferido de prisão em 1959 para uma outra prisão mais tranquila no sentido de que, né, ficava já nos Estados Unidos, não ficava numa outra ilha dos Estados Unidos, porém não tinha como ele fugir, como eu falei, ele ficou muito doente e tudo mais, e aí ele acabou morrendo. Isso mesmo, ele morreu 4 anos depois, ou seja, ele foi transferido em 1959 e em 1963 ele acabou falecendo. Só que o interessante é que até hoje ornitologistas eles usam os livros do Robert, eles seguem todos os passos do Robert, porque ele escrevia matérias dentro da prisão sobre, né, os parasitas que ficam nos passarinhos, e aí principalmente pardais e canários, que eram os que poderiam ficar dentro da prisão de Alcatraz. E aí até hoje ornitologistas ou pessoas da agropecuária usam remédios ou algo que ele inventou. Ou seja, independente se você é uma boa pessoa ou ruim, mas não vamos descontar nos animais igual fez o Robert, beleza? Mas é isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Como eu falo no início do vídeo, não deixa de dar seu like, seu joinha, se eu gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação, que sempre que sair vídeo novo você vai ter atualização. Deixe aí nos comentários se você conhecia esse vídeo, se você não conhecia, se você tem algo para acrescentar, porque pode sair um segundo vídeo sobre isso. Compartilhe esses vídeos nas redes sociais, Facebook, grupos de Facebook, WhatsApp, grupos de WhatsApp, Instagram, entre demais redes sociais. Que você gostando, curtindo, compartilhando, comentando, o YouTube entendeu que você gostou do vídeo, o canal começa a ganhar mais relevância, beleza? Muito obrigado e falou!